Nessa aula, vemos agora a modelagem de sistemas por redes de Petri. Em princípio, para se modelar, é necessário conhecer as características básicas e os processos envolvidos na dinâmica de um sistema. Ou seja, conhecer no sistema o que são sequências de ações, evolução síncronas e assíncronas, concorrência, conflito, confusão, entre outras. Em princípio, as sequências de ações são representadas numa rede de Petri por meio de uma sequência de lugares e transições em série. Os lugares representam as fases sequenciais do processo e as transições representam as mudanças de estado no sistema. Assim, o término de um processamento ou atividade no sistema determina o início de outra fase. Vamos considerar aqui um simples sistema com um braço robótico que pega peças em um local de armazenamento, o qual está sempre recebendo peças novas. Leva a peça a uma esteira que gira, levando-a de uma extremidade à outra, e um outro braço robótico que pega a peça na esteira e leva a outro lugar de armazenamento, onde é consumida. Então, há uma sequência de ações nesse sistema descrito. Então, ele pode ser representado dessa forma. Essa entra no lugar de armazenamento. O lugar de armazenamento é P1, então a peça entra. O braço pega a peça e põe na esteira, T2, e aqui P2 representa a peça na extremidade direita da esteira. T3 indica a esteira girar. Então a esteira vai girar e aqui a peça vai para a extremidade esquerda da esteira. O braço 2 pega a peça na esteira e põe no buffer, ou seja, T4 representa essa ação do braço robótico que leva para o buffer. Então aqui P4 vai representar o buffer com a peça. E por fim, a peça vai ser consumida, que é T5. Então é uma sequência de ações. Outra característica dos sistemas concorrentes são as evoluções síncronas e assíncronas. Então, processos síncronos são os que são iniciados ou finalizados no mesmo momento, de modo que um depende do outro. Então, numa rede de Petri, isso é feito por uma transição que, no seu disparo, deposita fichas em vários lugares ao mesmo tempo. Então, o que acontece? A transição T1 dispara. Se T1 aqui dispara, ela está habilitada, porque não existe lugar de entrada, e aqui P1 e P2 não têm capacidades definidas, então são infinitas. Então, se T1 dispara, vai jogar uma ficha em P1 e em P2 ao mesmo tempo. Então, ela é uma evolução vai sincronamente ser criada fichas. E aqui, sincronamente, quando tiver T1 disparado 3 vezes, vai ter 3 fichas em P1 e 3 fichas em P2. T2 dispara sincronamente ao pegar as 3 fichas de P1 e 2 fichas de P2. Então, tanto são geradas fichas sincronamente pelo disparo de T1, como o disparo de T2 exige que os lugares satisfaçam as condições dos arcos para poder disparar e consome fichas de forma síncrona. Processos assíncronos são os que evoluem de forma independente, ou seja, a inicialização de um não depende do final do outro. São representados por transições que não têm lugares de entrada comum, de forma que qualquer transição pode disparar independente do disparo da outra. Por exemplo, T1 dispara colocando ficha em P1. T2, ao disparar, ela pode simplesmente jogar fichas em P2 e em P3. Mas T4 e T3 pode disparar a partir do momento em que tem ficha em P2 e P3. Qualquer uma das duas pode disparar. Então, elas evoluem assincronamente, enquanto que T2 é síncrona. Concorrência determina que duas transições são concorrentes se elas são causalmente independentes.
ou seja, uma pode disparar antes ou depois da outra. Então, nesse caso, T3 e T4 estando habilitadas, qualquer uma das duas pode disparar. Observe que o conceito de concorrência é uma forma de ver a evolução assíncrona, conforme foi visto no exemplo anterior. O conflito ele é formado por um lugar com mais de uma transição de saída, tal que o disparo de uma das transições bloqueia a outra transição. Isso é muito utilizado quando se modela recursos. Por exemplo, um alicate que é usado por duas pessoas. Se alguém está usando o alicate, o outro não pode usar. Então, quem pegar primeiro, usa primeiro. Então, esse caso está mostrado aqui, onde P1 tem uma ficha. Se T1 disparar, leva a ficha para P3 e T2 não pode mais disparar. Se T2 disparar, T1 não pode mais disparar. Então, isso é chamado de conflito. A confusão é a estrutura formada por uma mistura de concorrência e conflito ao mesmo tempo. Observar aqui que T1 e T3 elas são concorrentes. Por quê? Essa está habilitada e essa também está habilitada. Mas T1 e T2 e T2 e T3 estão em conflito. Ou seja, se T2 disparar, nem T1 nem T3 pode disparar. Se T1 disparar, não impede o disparo de T3, mas impede o disparo de T2. Se T3 disparar primeiro, impede o disparo de T2, mas não impede o disparo de T1. Então, isso é uma confusão. Caminhos alternativos determinam que um conflito pode determinar o início de processos que têm caminhos alternativos. Então, o caminho alternativo basicamente são duas sequências que pode ser seguido para levar ao mesmo fim. Se T1 dispara, leva uma ficha a P1. Então, se T2 disparar, T3 não pode disparar. Então, esse caminho pode ser seguido até P6, onde é consumida a ficha. Se tendo uma ficha aqui, T3 disparar, T2 não pode disparar. Então, o caminho a ser seguido será essa outra sequência até a ficha ser consumida. Então, por exemplo, duas linhas de produção. Se uma começou a trabalhar usando aquele recurso, ela vai até o final e a outra linha tem que esperar o recurso ser liberado ou outro recurso chegar. Então, ou uma ou outra linha que vai trabalhar aquela situação. Estruturas de repetição são partes de uma rede que podem simplesmente fazer a rede retornar a uma marcação anterior. Para esse caso, por exemplo, se T1 dispara, simplesmente a rede vai seguir por esse caminho até ser bloqueada. Se T2 dispara, a rede segue esse caminho até voltar à marcação inicial, podendo seguir essa sequência sempre. Então, é uma estrutura de repetição porque vai voltar sempre a uma marcação anterior, se repetindo. Recursos é a disponibilidade de determinado objeto material, que é usado em várias atividades. Como citado anteriormente, o exemplo do alicate. Se temos um único alicate e duas pessoas para usar, quem pega primeiro vai usá-lo e a outra pessoa não pode usar aquele alicate enquanto ele não for liberado. Então, o alicate seria um recurso. Então, é algo usado por uma máquina que, ao ser liberado, pode ser usada por outra máquina para realizar outra tarefa. Então, representado na rede por um lugar com uma ficha com arcos de saída para transições, que define início de processamento, e arcos de entrada vindo de outras transições posteriores às transições que definem o início do processamento, determinando a finalização da tarefa e a devolução do recurso.
Então, aqui temos um exemplo onde a ficha que está aqui é um recurso. Pode ser usado nessa linha ou pode ser usado nessa linha. Se T1 dispara, bota uma ficha em P1 e P2. Então, 2 materiais vão ser trabalhados. Quem pegar primeiro o recurso vai impedir que o outro possa trabalhar. Então, tendo uma ficha em P1 e uma ficha em P2, se T2 disparar primeiro, pegou o recurso. T5 não pode disparar. Tem que esperar que o recurso seja liberado, ou seja, quando T3 dispara, terminou o processamento da atividade, T3 é disparado, aí T5 pode disparar para que seja trabalhado. Então, o recurso, geralmente, ele é representado dessa forma. Mas também essas definições particulares, que são a máquina de estado, que é uma rede que tem apenas um lugar de entrada e um lugar de saída para cada uma de suas transições. Ou seja, toda transição só tem um arco para um lugar de saída e um arco de entrada, saindo de um lugar. Nenhuma transição pode sair para 2 lugares ao mesmo tempo. Então, uma máquina de estado, cada transição só tem um arco de entrada e um arco de saída. Ela permite modelar sistemas que apresentam conflitos, mas não modela sincronização de atividades paralelas. Também não dá para modelar, por esse tipo de máquina de estado, sistemas que apresentem recursos. A outra rede particular é o grafo marcado, que é o inverso da máquina de estado. Essa rede, grafo marcado, ela tem apenas uma transição de entrada e uma transição de saída para cada um de seus lugares. Ou seja, cada lugar tem apenas uma transição. Observe que uma transição pode sair para mais de um lugar. Mas o lugar só recebe uma transição e sai para uma transição. Se observar a máquina de estado, um lugar pode receber de 2 transições, pode sair para 2 transições, enquanto que o grafo marcado, uma transição pode sair para 2 lugares ou vir de 2 lugares, mas não pode, de forma alguma, um lugar receber de 2 transições. Esse tipo de rede, o grafo marcado, permite modelar sistemas que apresentam sincronização de atividades paralelas, mas não modela conflitos. E, para o caso dessa, recursos podem ser modelados. Então, tendo visto essas características dos sistemas e suas formas de representar por redes de Petri, partimos para a modelagem por redes de Petri. Então, o que se precisa é que a gente tem que analisar cada situação do sistema e deve considerar cada evento físico do sistema que provoca uma mudança de estado, como sendo uma transição. Os estados do sistema são representados pela marcação da rede, porque os lugares são as partes que compõem o sistema. Se um braço robótico está ocupado ou está livre, então vai ter uma ficha ou não tem naquele lugar. Se o braço robótico retirou ficha de uma esteira e colocou numa máquina, então a ficha que estava na esteira, no lugar que representa a esteira, vai desaparecer porque o braço robótico vai pegar e quando ele coloca na máquina, a máquina vai ficar com uma ficha, porque ela vai começar a atividade dela. Então, essa é uma das situações que tem que ser feito. Então, o lugar pode ser interpretado como estado de um recurso ou de uma atividade. Se for interpretado como estado de um recurso, o número inicial de fichas pode ser constante para representar que há uma quantidade fixa de recursos no sistema ou variável para representar a quantidade de tarefas realizadas no sistema. Se um lugar é um estado
de um recurso, a presença de uma ou mais fichas nesse lugar indica disponibilidade e a ausência sua não disponibilidade. Ou seja, tendo um recurso, vai ter uma ficha naquele lugar. Não tendo recurso, não tem a ficha. Então, se o lugar for interpretado como o estado de uma atividade, a presença indica a realização da atividade e a ausência a não realização. Uma transição pode ser interpretada tanto como o início quanto o término de um processo ou de uma atividade, como demos exemplos nas características dos sistemas. Para modelar a rede de Petri, a gente precisa identificar os recursos e atividades necessários ao funcionamento do sistema, criar uma lista ordenada de atividades de acordo com as relações de precedência definidas no funcionamento do sistema, e para cada atividade da lista, criar e etiquetar um lugar, representar a condição da atividade, criar a transição e representar o início de atividade e o término. Cada vez que vamos determinando inícios e finalizações de atividades, vamos criando transições. Por fim, dado a sequência das atividades nos lugares, a sequência das transições, ou seja, as mudanças de estado do sistema, vamos ter a colocação dos arcos que vão indicar o que vai estar sendo ligado em cada coisa. Então, vamos determinar o que é, de onde sai, digamos, uma peça sai da esteira através do braço robótico, então aquelas fichas vão estar interligadas entre transições e lugares, para identificar cada atividade. Por fim, ao término disso, especificamos a marcação inicial do sistema para que a rede possa iniciar sua dinâmica, representando o sistema que desejamos. Vamos tomar como exemplo de modelagem, primeiro, esse sistema. Um sistema básico de um cofre com um alarme, onde temos um código para abrir o cofre, que são 4 dígitos, 0 ou 1. E, necessariamente, a sequência para abrir esse cofre precisa 2 dígitos quaisquer, ou seja, pode entrar 0 ou 1, sempre na primeira, 0 ou 1 na segunda, e os outros 2 dígitos são iguais, 0, 0 e 1, 1, necessariamente. Então, a partir de cada entrada, o cofre vai ficar à espera do próximo dígito. Ao término da entrada dos 4 dígitos, o sistema vai avaliar o código, que se tiver aberto, se tiver correto, o cofre abre. Se não tiver aberto, o alarme dispara, voltando o cofre ao estado inicial após o alarme desligar. Ou seja, dispara o alarme, o cofre volta ao estado inicial, o alarme desligado e fechado. Quando o cofre está aberto, o mesmo pode ser fechado, voltando ao estado inicial também. Então, identificamos as atividades do sistema como cofre fechado, chamamos de lugar P1, ou seja, considerado como esperando o primeiro dígito da sequência. Esperando o segundo dígito da sequência é o P2. Esperando os 2 últimos dígitos da sequência P3, já que entra primeiro 101, depois 01 de novo, depois 00 ou 11, que é o terceiro conjunto que forma a sequência de 4 dígitos. Um lugar que determine que está sendo avaliado o código que foi dado à entrada. Um lugar P5 que determina o alarme disparando e um lugar indicando o cofre aberto, já que o cofre fechado é o lugar P1 já. Então, temos 2 sequências de atividade. P1, ou seja, o cofre está fechado, vamos abrir, vamos dar o primeiro dígito, o segundo dígito em P3, ou melhor, o primeiro dígito em P1, o P2 o segundo dígito e P3 os 2 últimos dígitos. Entra na sequência a avaliação do código, depois o alarme disparando e depois o alarme para de disparar e o cofre continua fechado, voltando a P1. É uma das condições. E a outra condição é esperando o primeiro dígito, esperando o segundo dígito, esperando os 2 últimos dígitos, avaliando o código. P6, cofre aberto, ou seja, diferenciou aqui. Depois do cofre aberto, pode-se voltar a fechar o cofre e volta ao estado inicial.
Então, identificou-se essas duas sequências de atividades. Assim, criamos lugares de P1 a P6. Depois de criar os lugares, vamos criar as transições. Ou seja, está o cofre fechado em P1, precisamos apenas que entre o segundo dígito, porque P1 está esperando. P1 esperando o primeiro dígito, T1 vai dizer, entra o primeiro dígito que vai jogar para P2. Estamos esperando os outros dois dígitos, quando entra os outros dois dígitos, vamos ter T2 agindo, levando para P3. Entrou os últimos dois dígitos em P3, T3 vai jogar para P4, que é para avaliar o código. Avaliando o código, pode disparar o alarme através de T5 e depois de disparar o alarme, voltar para cá, voltar para o estado inicial, ou como pode abrir o cofre e voltar para o estado inicial, cofre fechado, esperando novamente os dígitos. Então, a rede no final fica dessa forma, onde estamos com a marcação inicial 100000. Ou seja, apenas uma ficha no lugar P1 que vai identificar que está esperando o primeiro dígito da sequência. E assim a rede está representando esse cofre, esse sistema do cofre, de uma forma simplificada. Observe que poderíamos complicar expandindo mais, determinando se, estando no lugar P1, você ter duas condições, entra 0 ou entra 1. Então, poderia duplicar as transições e sair fazendo uma árvore bem mais ampla, de acordo com a necessidade que você coloca de descrição do sistema. Segundo exemplo, temos aqui um sisteminha de manufatura que consiste de duas estações de processamento com as máquinas M1 e M2, um robô compartilhado R para descarregar e um buffer B para armazenamento temporário de peças intermediárias. Então, dada essa condição, ele vai pegar peças e colocar na máquina 1, vai tirar da máquina 1 quando tiver processado, botar nesse buffer, pode colocar peças de novo na máquina 1 e depois vir retirar a peça do buffer e botar na máquina 2, que vai processar, ele vai tirar a peça da máquina 2 e jogar como produto final. Então, o braço robótico tem que ficar pegando peças para um lado, pegando peças para o outro, sempre fazendo essas sequências possíveis. Então, para isso, a gente tem que destrinchar quais são os lugares onde a gente vai ver que cada peça processada, primeiro é M1 e depois é M2, entra no sistema e na estação de processamento são automaticamente fixadas a uma bandeja e carregada na máquina 1. Com o processamento, o robô descarrega de M1 e coloca no buffer. As peças intermediárias são automaticamente carregadas em M2 e processadas, e M2 encerrando o processamento, o robô pega a peça e libera para a primeira estação de trabalho. Então, observe que a descrição do sistema vai dar justamente a sequência das atividades. Então, as atividades são estação de processamento, armazenamento e descarga. Recursos são as máquinas, o robô e o buffer, os fixadores e peça. Então, temos vários recursos. A ordem das atividades está definida dessa forma. M1 carrega, fixa e processa a peça. Então, chamamos M1P. RU1 indica que o robô descarrega uma peça intermediária no buffer. BS indica que o buffer armazena uma peça intermediária. M2P indica que a máquina 2 carrega e processa uma peça intermediária. E RU2 indica que o robô pega a peça de M2, liberando a bandeja, e volta para seu estado inicial. Então, criando, assim, a sequência de atividade para essa parte, que fica dessa forma. Como temos recursos, o que vamos precisar?
É que as atividades requerem bandejas. A atividade M1P requer uma bandeja, a máquina 1 livre é representada por M1L. Vamos criar as condições agora para que os recursos, conforme foi dito aqui, os recursos que são M1, M2, RB, fixadores de peças, vão ter que ser inseridos a essa sequência de forma que o sistema seja representado conforme desejado. Então, ao fazer todas as ligações, as definições dos recursos, ligamos os arcos, satisfazendo os requerimentos do sistema, e colocamos a marcação inicial para que o robô e o sistema todo funcione conforme desejado. Então, inicialmente, como marcação inicial, as máquinas estão livres, então existe ficha M1L e uma ficha M2L, há bandejas disponíveis, 4 fichas no lugar PA, o robô está livre, uma ficha em RA, e há espaço livre no buffer para 2 peças intermediárias, 2 fichas no lugar BA. Então, inserimos assim os recursos do sistema, M1L, M2L. Então, vamos ter RA. Então, temos a introdução dos recursos e a ligação dos arcos. Ou seja, quando cada um, se a máquina está livre, ela vai se tornar uma máquina processando, que depois vai pegar, o robô vai pegar para levar para a esteira, o buffer intermediário. Dado o buffer intermediário, quando o robô é liberado, automaticamente a máquina também é liberada. Mas aí a máquina novamente é requerida, a segunda, e assim por diante. Em cada processo vai sendo os recursos sendo usados de acordo com as necessidades, descrevendo exatamente conforme dado anteriormente. Bom, tendo o modelo em rede de Petri, deve-se observar uma coisa, que o modelo feito não é único, varia da visão de cada um que está modelando, assim como varia com a descrição do sistema. Pode-se descrever com mais detalhes, menos detalhes, com um refinamento maior de informações que se tenha interesse que outro que vai fazer o modelo também não tenha esse interesse naquele refinamento específico. Então, de acordo com a forma com que se vê o sistema, com que se descreve e com o que se interessa perceber de detalhes do sistema, o modelo vai variar. O que interessa é que no final o modelo funcione, mostre que faz o sistema funcionar sem problemas, sem bloqueios, sem crescimentos infinitos, entre outras coisas, satisfazendo os requerimentos de um sistema real. Com isso, finalizamos as aulas desse curso.